Tudo bem? Eu espero que vocês estejam aí na nossa página para essa primeira transmissão sobre as eleições de 2018. Bem-vindos a vocês que há muito tempo não ouvem Papo de Família. Vocês sabem que esse é um canal onde a família se encontra para bater papo, para se formar. E por razões importantes, nós achamos que é fundamental que hoje, nesse período de pré-eleitoral, a gente fale um pouco sobre o papel que a família tem na formação do Estado, da sociedade brasileira. Se vocês, por favor, puderem, vão aqui nos comentários colocando se estão ouvindo bem. Olá, Milena, tudo bem? Se estão ouvindo bem, se estão vendo bem, se a imagem está boa, para que a gente comece aqui a falar aí do nosso tema de hoje. Bem-vinda, Milena. Tudo bem? Um abraço em todo mundo aí, viu? Coloca aí, por favor, se está ouvindo bem, se a imagem está boa, para a gente falar desse papo de família. Vocês sabem, o papo de família é um evento, um programa frequente, que a gente vai tentar aumentar um pouco a frequência, para continuar fazendo o que a gente faz há mais de 2 anos, na verdade há mais de 20 anos, né? Que é ajudar a formar as famílias no que é necessário fazer para a transformação da sociedade, para a busca da santidade das famílias. Então, o tema de hoje, obrigado Marcela, tudo bem? Obrigado. A gente quer ajudar vocês no que a gente puder, claro, na preparação para o matrimônio, na formação do matrimônio e também para, obviamente, para uma vida mais feliz. E o tema das eleições é um tema capital, não tem jeito. Não dá para você fugir do assunto, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Não dá para a gente fugir do assunto e esquecendo que a família católica, a família cristã, a família no mundo está aí no mundo, na sociedade. Então, tudo que acontece ao seu entorno, a gente vai falar disso já já, tudo que acontece ao nosso entorno, isso acaba refletindo nas famílias. Então, vamos esperar um pouquinho até o pessoal chegar, já tem quase 10 pessoas, por favor. Quem está chegando, deixa aí sua mensagem, de onde é, se está ouvindo bem. Olá, chegou agora a Bianca. Deixa uma mensagem aí, está ouvindo bem, de onde você é, para que eu possa já fazer um controle, né? Testando a conexão aqui, o áudio, o vídeo, para também saber até onde, né, nossas mensagens estão chegando. Bem-vindos a vocês todos que não conhecem o meu canal. Meu canal é um canal de formação, principalmente formação humana, mas também que às vezes aborda temas que são mais próprios do cristianismo, mas fundamentalmente é a formação para o ser humano. Então, vamos começar agora uma sequência de vídeos aí sobre eleições, sobre o que é justo, o que é honesto exigir de um candidato, mas também quais são as nossas exigências, necessidades para a formação, para que a gente escolha melhor quais são os próximos representantes que nós temos. Eu escolhi fazer hoje o tema do executivo, porque é um pouco mais fácil fazer. Vou explicar por que a votação é diferente. Olá, Bianca, bem-vinda. Mas eu queria que vocês entendessem que isso é um processo que vai demorar um pouquinho, porque o congresso é um pouco mais difícil, há algumas peculiaridades que precisam ser feitas. Então, eu espero que vocês, de fato, gostem desse nosso empenho, do nosso apostolado. Olá, Rafael, direto da Polônia. Pode botar aí. Atrás da... Falta um pedaço aqui, ó. Bom, então, Rafael, direto da Polônia. Eu espero que você consiga ver bem aí a transmissão. Tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Mais gente aí chegando, por favor, coloque aí a parte da... Gente, eu vou ter que parar a transmissão um pouquinho aqui, rapidinho. Um segundinho só. Sacanagem, tá faltando? É um pedaço aqui. Nossa. Deixa que vai. Se couber, que dá. Vai.
Pessoal, coisa que acontece só comigo, desculpa, viu? Mas vamos lá, vamos começar. São 7 os nossos participantes. Vamos lá começar com um pouquinho de informação sobre o assunto, tá? Rafael, desculpa, bem-vindo, viu? Vamos lá. Por que eu resolvi fazer isso nesse ano? Há muito tempo eu trabalho com essa possibilidade, né, de fazer com que a formação da família passe também pela formação política. É um pouco delicado, porque você acaba tendo de falar de assuntos que dizem respeito à formação individual de cada um, mas a gente está percebendo que a formação cristã católica precisa abordar esse tipo de problemas, não pode escapar desse problema. Então eu resolvi dessa vez fazer com que a família católica, a família cristã, reflita seriamente sobre o papel que ela tem na sociedade. A gente não pode imaginar que a família católica está alheia ao que está ao seu entorno. E é por esse motivo que eu quero já justificar porque que eu fiz esse encontro, nesse nosso bate-papo, no programa Papo em Família. Alguém pode falar, mas está politizando a família? Não é politizando a família, não é isso. É que tudo que está ao nosso entorno interessa a família, ora bolas. Nossos filhos participam de atividades sociais, está em colégio, ainda que não esteja em colégio, há vizinhos, há leis que tocam, mesmo aqueles que não estão em colégio, homeschooling, por exemplo, há leis que as pessoas têm que obedecer. Então é importante que nós participemos da vida política de forma clara, de forma aberta e que nós também influenciemos a nossa vida em torno, ao nosso entorno. É importante fazer isso. Então, por esse motivo que eu resolvi deixar que esse encontro fosse dentro do programa Papo de Família. Porque há tudo, aliás, tudo que toca a família diz respeito à nossa formação. Ora, a política toca a família. Então, por esse motivo que eu resolvi apresentar para vocês esses dados que nós vamos mostrar aqui, são várias informações. Eu queria que vocês tivessem muita atenção, pudessem anotar o que foi importante, porque isso pode servir para outros momentos, né? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Ó. Toda formação católica passa pelo senhorio de Cristo sobre a família. Toda formação católica passa pelo senhorio de Cristo sobre a família. Nosso Senhor é Senhor de tudo. E eu gosto muito dessa bênção, a bênção do fogo novo, que ocorre sempre aos sábados de Aleluia, naquele momento especial em que todo mundo está fora da igreja, e então o sacerdote, aquele que vai presidir a Sagrada Eucaristia, a Santa Missa, faz o que ele chama de bênção do fogo novo, que é essa bênção aqui, ó, que eu gosto muito, que vai falar lá que Cristo é o princípio e o fim de toda a história humana. Né? Enquanto o sacerdote, o ministro, o bispo, crava lá os cravos no Círio Pascal, vai dizendo essa bênção aqui. Cristo ontem, hoje, princípio e fim, alfa e ômega. A ele pertencem o tempo e a eternidade. A ele a glória e o poder para sempre. Então, essa bênção para mim é muito significativa, porque ela aponta justamente porque eu estou falando aqui para vocês agora. É que, de alguma forma, de algum modo, o cristianismo não deixa de nada fora da vida formativa. Nada que é propriamente humano escapa à vida formativa. Se o nosso Senhor diz que ele é alfa e ômega, se ele diz que é princípio e fim, se ele diz que é o início e princípio de tudo, é porque de fato nada escapa à formação humana. Então a política faz parte de tudo. Então a política precisa tocar todos os aspectos da vida humana. Não pode ter nada que escape à vida humana. A política faz parte disso. Então, o que toca a vida cristã, de fato, toca também a família. A política está nesse horizonte. E mais do que isso, não está só no horizonte. A política
influencia diretamente as nossas vidas concretas. Se você acompanha aí um pouco dos dramas, dos problemas que tocam a vida familiar, você vai perceber que muitos casos de violência, de abusos contra valores, tocam a família. Por exemplo, você vai lembrar disso aqui, né? Curiosamente, ou infelizmente, ontem aconteceu uma tragédia lá no Museu Nacional, na Grande Boa Vista, e muitos bens inestimáveis foram perdidos por descuido, por falta de cuidado humano. Mas eu não posso esquecer que, vocês vão lembrar, né, essa exposição que teve lá no Quer Museu, no Nordeste, essa exposição aí, ó, falava sobre a família, brincando lá, a criança travesti, né? Essa exposição aí, o Quer Museu, conseguiu R$ 1 milhão em investimento para um próximo evento que vai ter aqui no Rio de Janeiro. R$ 1 milhão. Todo o custo, toda a formação, todo o dinheiro necessário para manter o antigo e destruído Museu Nacional era da metade disso, R$ 520 mil. Quer dizer, um evento desse poderia manter o museu funcionando por 2 anos. Quer dizer, se a gente não trata desses assuntos da vida pública, assuntos da política, assuntos que são próprios da vida humana, essas coisas acontecem em nossa família. Essas coisas acontecem perto de nós. Então a gente não pode esquecer que a vida pública, que a família está envolvida. Mas não foram só esses os temas, não. Você vai lembrar disso aí também, né? Você vai lembrar desse caso aí, né? O caso também, né? Uma exposição onde a mãe e a sua filha estavam tocando um homem nu. Veja, você vai dizer, mas Robson, é uma escolha familiar? Sim, é uma escolha familiar. Você pode dizer que uma mãe faria isso mesmo que não tivesse politicamente engajada, sim, mas nós somos cidadãos também. Pagamos os impostos com o mesmo peso que paga essa família e esse performático. Então a nossa voz tem que ser ouvida com o mesmo desvelo, com o mesmo cuidado que tem os outros cidadãos da sociedade. A gente não é cidadão de segunda classe. Veja como a família ela sofre influências desses atores. Mais um caso. Nesse caso é um caso famoso, né? Não sei se vocês lembram disso aí. Esse aqui é um livro. Você pode ver aí, ó, esse bonequinho aí, muito fofo. Isso é um menino. Isso é um menino que no texto vocês podem ler com calma aí. Ele diz que não se acha menino, ele se acha menina. E esse livro aí foi sustentado, foi bancado pela Unicef, aí é o logo atrás do livro, ó, pela Globo, pela Criança Esperança, pelo Itaú, órgãos ou empresas que financiaram isso. Entenda, novamente, esses nossos assuntos, esses nossos problemas invadem a nossa casa. A gente não tem como se precaver, não é possível se precaver plenamente. Não é possível. Então, percebe, se a gente não entra na vida pública, a vida pública entra em nossa casa. Agora eu pensei muito em que botar nessa imagem aí, e essa imagem no bebê, você está vendo levada a termo, né? Uma imagem muito bonita. Mas essa imagem aí eu queria colocar na imagem do aborto, né? Eu fiquei com receio de colocar e por acaso ferir a sensibilidade de muitas pessoas. Eu mesmo não fico bem quando vejo uma cena de aborto gravada ou uma foto. Mas a imagem que eu queria colocar é essa. A vida humana, quando ela é mal tratada, o aborto, por exemplo, repercute na vida de todos. De todos. E vocês imaginem aqui um bebê que perde a vida por descuido nosso, que nós não fizemos a nossa parte. Então a gente não pode
perder do horizonte, sai do horizonte a ideia de que a vida humana ela sofre consequências das nossas escolhas políticas ou da nossa omissão política. A gente não pode esquecer disso. E, finalmente, para não ficar na coisa meramente filosófica, e não meramente do aborto, porque é uma crítica que sempre faz, né? Você só falando do aborto, a igreja só se preocupa com o aborto e com as pessoas que não abortam, as pessoas que sofrem. Pois bem, não há instituição na igreja, no mundo, não há grupo de ajuda no mundo que cuide mais de sofredores do que a igreja católica. Não há. Eu mesmo tenho um irmão que envolveu-se com drogas e foi à igreja por meio de alguns leigos que fez com que meu irmão voltasse à vida. Então, embora se fale que a igreja não ajuda, ela ajuda muito. Eu vejo essa cena aí como uma pessoa que se envolve com drogas, ela vai se desumanizando, vai perdendo o rosto humano, vai perdendo o rosto de Cristo. E a igreja está do lado dessa pessoa. Não é curioso que a igreja não é a favor das drogas, a igreja não é a favor do aborto, a igreja não é a favor de pecados contra a sexualidade, mas quando precisam da igreja, a instituição que mais defende os homossexuais é a igreja, que mais recebe drogados e adeptos da igreja, que defende brutalmente a vida e contra todas as forças, inclusive forças internacionais, é a igreja, porque a gente sabe do papel, da importância que tem a igreja na defesa desses valores universais. Gaudium et Spes, não é isso aí, Rafael? Quando nós perdemos a visão de Cristo, o rosto humano também se deturpa. É isso que ele está dizendo, que uma citação do documento Vaticano II, Gaudium et Spes, no rosto de Cristo se conhece o rosto humano. Mas entenda aqui por que eu estou dizendo isso. Se nós nos retiramos da vida pública, se nós fugimos da vida pública, o que acontece é que a vida pública invade a nossa casa nessas cenas que vocês viram, de sofrimento, de dor, de desumanização, de violência, do aborto, ou de problemas com a forma da sexualidade de cada um, tentando influenciar cada um desses princípios da vida humana. E nós não podemos perder de vista que nosso papel é compartilhar um pouco do que nós aprendemos para que as pessoas sejam pessoas melhores. Então, é por esse motivo que eu quero que vocês entendam esse meu objetivo principal. Essa é a motivação. Essa é a motivação. Por isso eu marquei essa live, por isso eu quero falar desse assunto. Por isso que a política é importante. Se nós nos retiramos da vida pública, a vida pública vem até nós mudada com esses perfis, com esse rosto sofrido, dolorido que vocês viram aí. O que eu quero compartilhar hoje com vocês de uma forma clara? Primeiro, quais as regras ou quais as regras que hoje estão valendo para as eleições para o Executivo Nacional? Isso é importantíssimo vocês saberem, porque há muita confusão, muita falsa informação sobre isso. Então, o primeiro ponto é esse. Quais as regras para o Executivo Nacional? Tá? Eu já vou adiantar. Então, as regras no Executivo Nacional são regras simples. São regras de pleito majoritário. Então, você tem lá, vamos imaginar, 4 candidatos e quem tiver mais voto ganha. Mas por que você está querendo falar disso, Robson? Porque tem uma armadilha rodando por aí. Há algum tempo já ouço isso desde criança, que se você abrir mão do seu voto, se 50% mais um voto da população for nulo ou branco, as eleições são canceladas, e aí começam os mitos, né? Tem uma nova eleição, ou então todos os deputados e presidentes caem. Isso é mentira, isso é a mais pura mentira. Mas a pergunta é, por que alguém mentiria sobre isso? É simples, pensa comigo, é voto simples. Se nós temos 4 candidatos, ou 4 pessoas para votar, e alguém convence a você que você não precisa votar, para que a pessoa ganhasse a eleição, ela tinha que ter 3 votos, na maioria, 3 votos. Né? 3 votos de 4. Se um deles não vai votar, para que essa pessoa ganhe, você tem que ter 2. Você entende a lógica? Quanto menos gente votar,
ou quanto menos gente votar de modo válido, menos votos os candidatos precisam para se eleger. Então, a primeira coisa que eu falo é a seguinte, eu quero compartilhar com vocês isso. Se você pensa como eu, se você acha que a família é capital para a sociedade, se você acha que é importantíssimo participar da vida familiar e que a família precisa participar da vida pública, não deixe de votar. Não anule seu voto, porque cada voto nulo, mais rápido e mais fortemente os maus candidatos conseguem alçar-se ao mais alto grau. Então, essa é a regra. Ah, Robson, eu não gosto dessa regra. Olha só, gente. A gente não tem como escolher as regras. Essas são as regras. A gente joga o jogo como o jogo tem que ser jogado. Essas são as regras. Por um majoritário, é assim. Então, se você abre mão do majoritário, se você não quer, não gosto dos candidatos, eu vou deixar em branco. Muito bem. Você está facilitando a vida dos maus candidatos. É isso, simplesmente. De alguém que você não quer que alcance lá a vida pública. Então, bom, mas o que fazer quando todos os candidatos, todos eles são ruins? E esse talvez seja o ponto mais interessante para ajudar você nesse momento. É isso que eu vejo o tempo inteiro. Pessoas falam, Robson, eu não aguento mais. São péssimos candidatos, são pessoas com quem eu não confio, com quem não dá para você apostar que vão ser bons candidatos. O que eu fazer se eu tenho que votar, mas são todos candidatos ruins? Aí vem uma coisa curiosa, né? Antes de começar, eu quero dar para vocês vou botar aqui no comentário um vídeo, que é um vídeo importantíssimo de Dom Henrique Soares, sobre esse assunto. Vou botar aí nos comentários, se vocês quiserem, por favor. Não agora não, tá? Agora está comigo, mas depois vocês vão lá dar uma olhadinha nesse vídeo aí, que trata justamente desse assunto. Os critérios objetivos cristãos para que você vote no candidato que melhor lhe aprover, tá? Tá aí, ó. Dom Henrique Soares fez um vídeo espetacular, curtinho, deve ter uns 7, 8 minutos, não tenho certeza, mas já tem muito tempo, onde ele fala quais são os critérios objetivos cristãos para escolher um bom candidato. Depois você veja isso, tá? Vale a pena você ver esse vídeo e aprender um pouco com Dom Henrique. Mas vamos lá, imaginem vocês que nós temos 4 candidatos e são 4 pulhas, 4 criminosos, 4 corruptos. Vamos imaginar isso, tá? O pior dos casos. 4 ladrões. Abrir mão do voto só vai facilitar a vida deles. O que se pode fazer? Aliás, o que se deve fazer é um dever. É um dever. O dever é escolher dos 4 o menos pior. Esse princípio em ética se chama princípio do mal menor. Do que trata? Vamos lá, vamos ver aqui. Aqui, ó. Bom, aqui primeiro é o critério. Primeiro, aqui Dom Henrique, né? O texto está lá, ó. Ele fala o que é importante para que se vote aqui, ó. O político deve ter capacidade de diálogo, deve ser alguém que consegue dialogar com todo mundo. Dom Henrique, né? Falando. Esse é um resumo que eu fiz, tá? Depois vocês vejam de novo e vejam se está bem resumido. Depois, o político não pode defender valores que são contra-humanos ou desumanos, ao aborto, eutanásia, ideologia de gênero. O político não pode defender a sociedade laicista, quer dizer, uma sociedade que é contra a religião, abertamente contra a religião. O político não pode ser corrupto, porque corrupto mata, tá? Então, não basta ser de direita, não basta ser conservador, não basta ser não comunista. Roubar também é uma forma de matar. Não é pior que o aborto, obviamente, mas é igual, tem tanta capacidade maléfica quanto o contrário. E, principalmente, devemos exigir que os políticos coloquem às claras as suas questões para solucionar os problemas sociais. Devemos exigir deles que eles façam isso. Então, esses são alguns critérios para escolher quais são os melhores candidatos para a vida pública. Mas, agora voltemos lá, os 4 candidatos péssimos, né? 4 pulhas. Qual é o dever? O dever é que nós escolhemos o menos ruim. Mas é possível? Claro que é possível. Tendo formação para isso e tendo conhecimento dos fatos.
Se todos os quatro são quatro desconhecidos, fica muito difícil. Por esse motivo, que é trocar informações, saber, olha, esse candidato está aqui, quando ele esteve aqui na minha paróquia, ele mentiu. Aquele quando esteve lá, quando foi eleito, ele não cumpriu o que ele disse. Então, e assim a gente vai juntos fazendo com que a vida pública seja melhor, né? Seja mais bem montada. Atenção, uma coisa para vocês. Não esqueçam que a vida pública não acontece só no âmbito legal, né? As visões pessoais, as preferências de doutrina também apontam para a vida pública. Então, uma coisa aqui, ó. Vamos lá, o segundo critério. Aqui, esse texto é de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse texto ele está lá no documento do Pontifício Conselho para a Família. É um léxico, verbete consciência perplexa. Então, um momentinho só para vocês. Ela falou o seguinte, que ela pode pedir uma verdade para os alunos, né? Para os alunos, né? Deixa eu explicar aqui. No segundo pode participar. Não caiu não, gente. Desculpa aqui. Problemas em casa aqui. Desculpa, então voltando aqui. Esse é o texto do Santo Afonso Maria de Ligório. Veja lá. Consciência perplexa. É de quem, diante de dois princípios estabelecidos, acredita que pecará se escolher um ou outro. Esse é a consciência perplexa. Eu tenho dois caminhos, não sei qual deles tomar. Então, mas não é esse o nosso caso. Nosso caso é quando um dos dois princípios, um princípio bom ou um princípio, os dois princípios são maus. Então não é que eu não sei o que tomar, não sei qual dos dois eu sigo. Aqui não. Aqui eu sei que são maus. Então eu devo escolher qual, diz lá Santo Afonso. Olha só que texto bonito que ele cita para nós. Olha lá. Olha lá. Se não puder suspender o juízo, o julgamento, é obrigado a escolher o mal menor, evitando transgredir o direito natural mais do que o direito humano. Então, se eu tenho quatro candidatos e esses candidatos são maus, eu tenho que ver qual deles fere menos a lei natural. É isso que eu preciso saber. E mais, preciso saber se não é capaz de discernir qual seja o mal menor, faça o que fizer. É preciso cumprir esse valor. Desculpa, gente. É preciso cumprir esse princípio de forma precisa, porque senão o princípio não vale. Aquele que não é capaz de discernir qual seja o mal menor, faça o que fizer, não peca. É isso que eu estava dizendo. Porque nesse caso falta a liberdade necessária para que exista pecado na forma, pecado formal. Desculpa, gente, estou aqui ceguinho. Então esse é o ponto. Aumentei aqui a fonte para mim. Achei. O pecado não, o princípio do mal menor diz respeito a essa capacidade que o homem tem de escolher entre os males qual é o menos grave. E o pecado contra a natureza é menos grave do que o pecado contra a graça. Mas há pecados também, como diz aqui Santo Afonso, está aqui. Ó. É mais grave pecar contra o direito natural do que o pecado contra o direito humano. Então, a graça é menos grave do que a natureza. A natureza é mais grave do que o direito humano. Então, se eu tenho uma lei, por exemplo, que um candidato que fere todos os princípios, os 4 candidatos, os princípios morais, né? qualquer que sejam eles, mas tem um deles que preserva algum tipo de direito natural, esse é menos importante. Eu posso votar em relação aos outros 3 que ferem não só o direito humano, mas também o direito natural. Então, sei lá, um exemplo tosco, 4 candidatos.
Todos 4 são contra ou são a favor do abuso de propriedade, não são contra o direito de propriedade. 4, que são os princípios, são direitos naturais, né? E também humanos. Mas desses 4, um deles, 3 deles, além disso, também são a favor do aborto, e só um que não é. Então, desses 4, o que deveria ser votado, esse que diz o documento, é regra moral escolher o menos grave. Então, é esse quarto que, embora escolha a invasão de propriedade como motivo de ação política, pelo menos respeita a vida desde o seu embrião. Gente, eu quis fazer essa live porque isso é importantíssimo para nós. Isso é importantíssimo. Imaginem, nós temos aqui no Brasil com algo parecido com isso, né? É obrigado aqueles que não podem suspender, porque são obrigados a agir, devem evitar transgredir o direito natural, mais do que o direito humano. Isso é dever. A gente não pode fazer de conta que não é importante. Mas em que casos acontece isso? Eu queria deixar bem claro para vocês. Em que casos acontece isso? Quando eu tenho que agir, é preciso agir, e qualquer das opções são opções ruins. Como eu falei, no meu modo de ver, as regras do pleito brasileiro exigem que nós hajamos. A gente não pode fugir do pleito. Porque isso não adianta, isso não muda a situação concreta do Brasil. Para que haja mudança, é necessário que nós hajamos. Tem mais aqui um princípio, tá? Tem mais uma tela para vocês aqui, importante. Aqui, ó. Não, perdão, desculpa aí, cliquei errado. Ó. Esse texto é do nosso Papa Emérito, nosso Papa São João Paulo II, de memória póstuma, do documento Veritatis Splendor, tá aí. É lícito tolerar um mal menor, com o fim de evitar um mal mais grave, ou de promover um bem maior. Mas só se não houver nenhuma condição de fazer o bem. Eu preciso agir, e toda ação que eu fizer será uma ação má. Então eu tenho o direito de escolher dos males aquele que tem menor capacidade maléfica ou aquele que alcançará um bem maior. Mas é mais importante preservar preservar-se do maior mal do que buscar o maior bem. Nesse ponto, a parte negativa tem mais peso do que a parte positiva. E é por esse motivo que nós temos que ter esses princípios bem claros à mão, porque é muito fácil que nós nos enganemos diante das diversos modos de transformação da vida pública que nós percebemos, tá? Mais um critério, Papa Francisco agora aqui. Esse aqui é um critério mais negativo, né? Tá no documento do Papa, um documento recente, a Laudato Si. Nesse documento, o Papa Francisco fala algo de extrema importância para nós. Uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que, às vezes, são molestos e inoportunos, quando não se dá proteção ao embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Ele continua: se perde a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento de uma nova vida, definham também outras formas de acolhimento úteis à vida social. Papa Francisco, documento Laudato Si. Peço desculpas aqui pela redação do texto, porque é o texto português, então tem acento onde a nossa norma ortográfica não tem, mas é um pequeno cuidado, tá bom? Então, veja, o Papa Francisco diz o seguinte: de que adianta você cuidar da natureza se não é ecólatra, se a vida humana, que é um dos pontos mais importantes
da ética e da moral você não preserva? De que adianta cuidar do filhote de pintacilgo, do filhote de tartaruga, se você não cuida de algo mais importante, que é o embrião humano? Então, esse é um critério para nós sobre a vida pública, sobre a ação pública na sociedade. O candidato que respeita os princípios cristãos deve ter isso claro em mente. Eu não posso agir contra os princípios da fé e da moral, especialmente no que diz respeito à vida e à defesa do embrião. Nunca. Esse é um critério, parece-me muito claro que a igreja coloca. E o Papa continua, tá? Ele não para por aí, não. Esse já não, na verdade, isso aqui é um documento do, não é o Papa, o texto que eu ia colocar, eu acabei tirando, vou falar mais na frente. É um texto da Congregação para a Doutrina da Fé. Aqui, ó. Os crentes têm efetivamente de saber que está em jogo a essência da ordem moral, que diz respeito ao bem integral da pessoa, e o caso das leis civis em matéria de aborto e de eutanásia, a não confundir com a renúncia ao excesso terapêutico, legítimo, mas sob o ponto de vista moral, que devem tutelar o direito à primária à vida, desde o seu concebimento até o seu termo natural. Do mesmo modo, há que afirmar o dever de respeitar e proteger os direitos do embrião humano. Então, essa nota doutrinal aqui é da Congregação para a Doutrina da Fé, que diz respeito ao papel que os cristãos têm que dar à defesa da vida, desde o embrião. Então, qualquer um que seja candidato de qualquer época, de qualquer cargo, especialmente do executivo, que tem poder de influenciar, esse tema deve ser tirado de lado da luta para o cristão, óbvio. É óbvio. Porque senão nós começamos a agir como bicéfalos, né? Duas cabeças. Vou à missa domingo e mais na vida concreta, onde quando eu tenho que tomar minhas decisões, eu deixo de lado o que a igreja ensina, o que a moral ensina, não só a igreja, o que a moral ensina, e vamos deixando para lá a vida, tá? Fundamentalmente, o princípio do mal menor se reduz a essa construção, né? Tolerar um mal menor com o fim de evitar um mal mais grave ou de promover um bem. Isso acontece sempre quando é necessário, quando é possível quando é impossível que não se possa votar num bom candidato. E aí, eu quero, indo já para a parte final da apresentação de hoje, falar de um ponto. Por que o marxismo ele acaba sendo um empecilho para a fé? Ainda que eu entenda, eu tente receber o argumento de quem defende o marxismo, né? Olha só, as classes e as raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida devem deixar de existir. Karl Marx, numa revista americana chamada People's, que está aí embaixo a fonte, vocês procurem aí, o catecismo, não, perdão, o comunismo, o socialismo, acaba aceitando como premissa do seu pensamento a ideia de que há uma raça ou há um grupo de homens mais preparado para governar e um grupo de homens menos preparado para governar. Então, um grupo para governar e outro para ser governado. Foi assim em todas as ditaduras comunistas que existiram até hoje. Sempre foi assim. É assim em Cuba, é assim na Venezuela, que passa quase de parente para parente o governo do país. É assim na China. Por quê? Porque a base fundamental, a base teórica fundamental é de que há uma casta pura, intelectual, capaz de governar os cidadãos. E tem o povo bobo, o povo inculto, o povo tolo, que é o responsável por votar e não fazer mais nada. E esse é o povo que vai sustentar a ditadura comunista. Então, ou socialista, como quiser. Então, essa frase do Marx, vou até botar de novo para vocês, essa frase de Marx diz muito bem por que
o comunismo ele é mal em si. O sistema de governo, veja, não as pessoas que participam, o sistema de governo. Por quê? As classes e as raças fracas demais para conduzir as próprias condições de vida devem deixar de existir. Essa é a ideia que o Marx tinha sobre o papel do cidadão na vida pública, sob o papel ou sobre o viés do marxismo. Agora vamos lá ao que interessa a vocês mesmo, né? Porque eu tenho certeza que muitos amigos meus que estão aí vendo o vídeo devem estar em cólicas, né? Eu tenho amigos muito queridos meus que nós discordamos em muitos pontos desses que eu acabei de falar sobre política, muitos. Então eu vou tentar tratar aqui de alguns assuntos. Vocês, por favor, que estão aqui vendo, coloquem aqui o comentário. Coloquem aqui o comentário o que vocês acham. Qual é a pergunta que vocês querem que seja respondida aqui. Oi, Carol, tudo bem? Manda mensagem para mim aí. Qual é a dúvida que você tem aqui? Então, a primeira dúvida o primeiro problema que surge é o seguinte. E esse eu não vou dar nomes porque é muito chato dar nomes, mas é um amigo meu que eu amo de paixão, mas que vive enchendo aí a internet com as suas questões políticas. E uma amiga também, não só um amigo e uma amiga. Mas, Robson, no pleito brasileiro atual, está polarizado. De um lado, os mitos à direita, de outro lado, os mitos à esquerda. E a política não se faz por mitos. Claro que não se faz por mitos. Então, eu queria que você entendesse. Quem acredita, sinceramente, que a maioria dos eleitores acha que os mitos à direita e a direita, eu posso falar à direita, né, porque são salvadores da pátria, não dá para acreditar que alguém pense assim. Por quê? Porque o lado da direita é o lado que aprendeu a apanhar, né? Aprendeu a estar na direita porque apanhou muito na esquerda. Então, se forem pessoas razoáveis, e me parece que são razoáveis, vão distinguir entre a piada, olha o mito, olha do personagem que fica acima da lei da ordem. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que alguém defenda isso. E se aconteceu, eu seria primeiro a dar a mão palmatória e pedir desculpas a esses meus amigos. Então, agora eu vou tentar organizar teoricamente. Pode vir da política algum tipo de mito? Agora, pode vir da política algum tipo de salvador? Não pode, óbvio que não pode. Colocar essa questão é menosprezar a capacidade cognitiva das pessoas que estão em torno desse problema. É claro que não pode haver nenhum tipo de solução que seja meramente política. Agora, não ter solução política não significa não ter nenhuma solução, entende? A diferença? Dizer que da política não vem nenhuma solução definitiva não é o mesmo que dizer que não vem nenhuma solução. O Brasil passa por uma crise institucional. E essa crise institucional tem uma cura institucional. Não tem uma cura moral, não tem uma cura soteriológica, não tem uma cura espiritual. Mas se a crise é institucional, a solução pode vir, sim, de modo institucional. Não tem nenhum problema. Então, a essas pessoas que falam, mas não é cuidando da política que o Brasil vai ultrapassar os seus limites culturais, históricos, morais. Perfeito. Mas achar que todos os que vão votar no candidato X ou Y querem colocá-lo como salva de todo o país é impreciso. Para dizer o mínimo. Quer dizer, Platão, e agora eu vou tentar dar mais informações, o pessoal está me ouvindo, tem aí mais 10 pessoas ouvindo. Platão fala uma coisa que a igreja ratifica. Nenhuma forma de governo é boa em si. O que quer dizer isso? Que também nenhuma forma de governo é má em si. É isso que quer dizer. De outra forma, qualquer estrutura governamental pode dar certo.
Então, imaginar que o Brasil vai alcançar pela política a salvação é impreciso, porque a gente sabe que só há um caminho, uma verdade e uma vida. Então a política não passa por esse caminho. Agora, dizer que também toda forma de governo é ruim está errado, porque embora não sejam todas boas em si, também não são mais em si. Não são mais em si. Pode ser que um governo monárquico dê certo. Pode ser que um governo democrático dê certo. Pode ser que um governo aristocrático dê certo. Aliás, me permita aqui uma breve informação, não sei se vocês sabem, mas quando Platão descreveu as formas de governo, ele disse: quando todas dão certo, a melhor de todas é a monarquia, porque é mais barata. Agora, quando todas dão errado, a pior de todas é a democracia, porque degringola para demagogia. Então, não sei se vocês conhecem essa divisão, vale aí como informação. Forma de governo: governo de um, governo de poucos, governo de todos. Governo de um, monarquia. Governo de poucos, aristocracia. E governo de muitos, democracia. De todos, democracia. A monarquia pode, quando ficar ruim, pode virar tirania, o que é ruim, obviamente. A aristocracia pode virar plutocracia, né, o domínio, o governo dos ricos. E a democracia pode virar demagogia, quer dizer, o domínio dos demagogos, que eles conseguem conduzir o povo. Vocês conseguem lembrar de alguém aí? Demagogia. Então, Platão fala, quando todas dão certo, a mais legal, a que tem mais resultado é a monarquia. Um rei justo. É o que todo mundo quer. E quando dá tudo errado, quando todas ruins, a pior de todas é a demagogia. Quando o povo fica na mão de grupos que conseguem trabalhar como se fosse um redil, né? Como um curral. Essa palavra é uma palavra forte. Curral. E olha como há currais, hein? Ainda. Bom, então esse é o ponto. Afirmar assim, essa afirmação, olha, mas estão tratando o fulaninho como salvador. Ora, não menospreze não faça como a esquerda fez durante tanto tempo. Não menospreze o povo não é tão tolo assim. O fato de tentar se mudar as estruturas é porque as estruturas podem ser mudadas. Não posso mudar o coração humano. O coração humano só Deus e a pessoa pode. Mas se as estruturas estão corroídas, estão corrompidas, o candidato X ou Y é para tentar reconstruir as estruturas, que é possível reconstruir. Se for destruída, pode ser reconstruída. É disso que se fala. Tá? Dando nome, daqui a pouco eu dou nome às boas. Rafael, já vou responder a sua pergunta, tá? Mas vou responder logo, né? O problema da política no Brasil é moral? Claro que é moral. Claro que é moral. Agora, também é estrutural. Se você não conserta a mecânica, a moral vai ter pouco efeito. O que você pode fazer com uma pessoa que é plenamente moral, mas tem os braços e as pernas amputados para agir? Não vai fazer nada de forma exterior, vai fazer interiormente, na época da sua alma, mas fora não fazer nada. Quer dizer, colocar candidatos bons em uma estrutura ruim é amarrar-lhes as mãos. Não vai dar certo. Então, essa ideia de que as formas de governo elas são em si mais e que não adianta mudar a forma, que não adianta mudar o candidato, que não vai mudar a forma, a estrutura está errado. Está errado. Todas as formas de governo podem ser em formas impuras? Podem, Carol. Todas as formas, isso Platão afirma e a igreja afirma também. Não há nenhuma forma de governo ela é boa em si. Porque não há uma ação humana que seja boa em si. Depende de 3 elementos. Os 3 elementos podem estar corrompidos. Ou um deles. Bom, depois eu volto. Deixa eu ver. Celcinho. Mas algo que me chamou a atenção foi ouvir você narrar que a direita não teria ou não tem uma forma de mulher. Não, Celcinho. A direita não tem naturalmente uma forma de governo melhor que a outra, não. Pode ter. A direita pode virar a ditadura, por exemplo. Esquerda. As ditaduras não são só de esquerda. Há também de direita. Então, nenhuma forma de governo ela é boa em si. Isso que ensina é a própria filosofia e a igreja ratifica.
as formas de governo podem ser boas ou podem ser más. Eu só acho, já digo o que eu acho sobre isso, mas de fato, concretamente, elas podem ser boas ou más, inclusive os governos de direita. Aí um argumento que eu ouvi recentemente, olha só, a igreja fala que é contra o aborto, e votar contra o aborto dá inclusive excomunhão, é verdade. Votar em candidatos que lutam contra o aborto pode dar excomunhão. Pode dar excomunhão. Agora vem cá, então, mas não é a mesma coisa votar em quem é pró pena de morte? É a mesma coisa? Votar em candidatos pró-aborto é imoral. Votar em candidatos pró-pena de morte é imoral? Não é. E por que não é? Porque o aborto tem uma pena específica, inclusive excomunhão à sentença. É um homicídio. A pena de morte não é um homicídio. Você vai dizer, mas Robson, o Papa Francisco escreveu há pouco tempo um texto sobre esse assunto. Eu vou colocar para vocês aqui a minha reflexão sobre o texto. Não acho que o texto é assim tão grave, não. Depois, por favor, vocês leiam lá e confiram. Tá? Não acho que é tão grave o problema, não. Acho até que o texto do Papa Francisco ele está em consonância com o texto do Papa João Paulo II. Acho até isso. E eu estou disposto a conversar com quem quiser conversar. Eu tentei comparar os dois textos, botando um lado do outro, mostrando aqui. O João Paulo II não fala isso, o Papa Francisco fala isso. Vou mostrando. Então, pena de morte e aborto não são a mesma coisa. Pena de morte é assassinato. Perdão, aborto é assassinato de uma pessoa inocente. Pena de morte, se acontecer, tem juízo, é um criminoso que é uma ameaça para a sociedade. Então, não se compara a mesma coisa. Eu ouvi gente falando assim, comecei a votar em fulano se for o fulano é a favor da pena de morte, tal, quase comparando com o aborto. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, é mais uma falácia. O aborto dá excomunhão, o aborto é um homicídio de alguém inocente. A pena de morte é uma pena social, que a sociedade é que impõe em alguém claramente culpado, julgado e com chance de defesa. E se não houver outro jeito de proteger a sociedade desse sujeito? Isso é o ponto importante. Está no catecismo antigo e na versão nova. Só vale a pena de morte se não houver outro modo de proteger a sociedade desse indivíduo. Ou havendo, não é possível, não pode. Está nos dois textos. É contra a dignidade humana, está escrito nos dois textos, claro, com formas diferentes, mas está escrito lá. Então, comparar os dois modos de ver, os dois modos de argumentar contra o aborto e contra a pena de morte, dizendo que quem não vota no candidato X porque é pró-aborto, não deve votar no candidato Y porque é pró-pena de morte, é um argumento falso, porque não estão no mesmo caso. Não estão no mesmo caso. Mais uma coisa. A Carol fez uma pergunta. Carol, eu já falei, vou repetir para você sobre o mal menor, tá? O mal menor é um princípio moral recepcionado na teologia moral há muito tempo, não tem nenhuma novidade. Eu passei para o pessoal aqui os vídeos, né, os slides. Santo Afonso fala disso. Veritatis Splendor, do Papa João Paulo II, fala disso. Congregação para a Doutrina da Fé fala disso. Quer dizer, não tem nada de novo. Mas o que é o princípio do mal menor? Propriamente falando. O indivíduo que deve agir, ele tem que agir, não pode não agir. E qualquer opção que ele tome, ele vai cometer algo mal. Então, ele pode escolher o que vai acarretar menos mal. É o caso, por exemplo, daquele dilema que o Michael Sandel cita diversas vezes nas suas aulas, né? Eu estou num trem e o trem vai para uma disjuntiva. Eu tenho na mão um manche e tenho na disjuntiva. Matar uma criança, matar um velho. Ou matar um doente, matar dois doentes. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Deixo ao azar? Ou eu posso escolher qual é o mal menor? Então, é o mal menor. É isso que você pode fazer. Você pode, é lícito fazer isso. Não é humano, é um dilema cruel fazer isso, colocar alunos sobre a situação. Eu posso matar 8, pode matar 1. Eu vou matar 1, porque 8 é mais. Mas o 1 aqui é um cara que vai curar o câncer, o outro lá, 8 são criminosos. Colocar a criança ou o jovem nesse dilema é cruel. Mas
teoricamente, se eu preciso agir, e toda ação é má, eu posso escolher aqui, eu julgo menos má, sem crise moral. Ah, mas quem é que vai julgar isso? Não é você que vai julgar isso. Tem alguém que sabe mais que vai julgar isso. Tá bom, Carol? Não sei se eu expliquei. Se eu expliquei, tá? E agora eu vou para a última parte da... Se tiver perguntas, coloquem aí para mim, tá? Pra gente poder resolver isso aqui. Hoje é o dia. Vai ter mais disso, mas hoje é o dia. Eu falei lá na chamada para o evento que eu ia dizer em quem eu vou votar e vou dizer. Ia dizer por quê. Então, antes de tudo, eu vou falar uma coisa para vocês. Por que eu estou fazendo isso? Esse bate-papo. Porque eu acho importante. Eu não falo aqui com diletantismo. Não, eu quero convencer vocês. Eu falo aqui para convencer vocês, desculpa. Eu acho que a gente tem que acabar com essa história de que a gente não pode influenciar uns aos outros. A gente precisa fazer isso. É por causa dessas coisas de não se discute religião, não se discute política, que nós chegamos onde estamos. Ontem nós perdemos 200 anos de história do Brasil, naquele incêndio criminoso, e mais alguns milhões de anos de humanidade, com os fósseis que lá havia no museu. Por causa dessa coisa, olha só, não se pode falar. Lisandro, eu não sei se você pegou desde o início. Pegou desde o início? Eu já falei sobre isso, mas eu posso voltar. Eu vou dizer por que eu vou votar no candidato X já. Mas, Lisandro, voto nulo ou voto em branco? Então, voto nulo e voto em branco você abre mão do seu voto e facilita a vez de quem está na frente. Tá? Se eu tenho 4 candidatos, ou se eu tenho 4 votos e preciso vencer a eleição para executivo, eu preciso de maioria simples de 4 a 3 votos. Mas se um dessas pessoas não vota ou deixa branco, a maioria deixa de ser 3 para ser 2. Então, quem está na frente precisa de menos votos para passar. Essa é a regra, Lisandro. Não acho que é melhor, não acho que é a correta, mas é que está valendo. Então, é bom que saiba disso. Se você abrir mão do seu voto, aqueles que estão na luta lá na frente têm mais facilidade para vencer o pleito. Tá? Essa é a regra. Então, eu acho que, como nós estamos aqui no início da formação para a família, a gente tem que lembrar que é a nossa família que está em jogo, né? Então, eu não vou abrir mão do meu voto, não. Posso perder o pleito, mas abrir mão não abro, não. Bom, então vamos lá. Carol, explicou, né? Então tá bem. O que eu vou votar para executivo? Então, diante desses votos, de tudo que eu falei para vocês aqui, ó, isso aqui tudo, nós falamos aqui mais cedo, ó, isso aqui, ó, que é museu, ó. Isso é o aborto, né? Eu não tive coragem de colocar uma cena de aborto para vocês, né? As drogas, ó, o que faz com a vida das pessoas. Diante de tudo isso, né? Se nós abrimos mão da nosso poder de interferência na sociedade, isso acontece com a família. O aborto, as drogas, imoralidade, as crianças. Veja, isso aconteceu recentemente, né? Se você não age na sociedade em prol da sua família, a sociedade vai agir na sua família contra você. Esse é o argumento que eu estou usando agora para justificar esse nosso bate-papo, porque eu não falava disso. Mas eu estou achando que é importante falar. Antes de dar, Milena quer falar, no caso de pena de morte. No caso do Brasil, ao meu ver, temos condições de penalizar um indivíduo que comete um crime. E sim, Milena, então, eu não quis entrar nesse tempo, eu posso até um dia fazer um bate-papo sobre isso. A pena de morte só é permitida, tá no documento lá, tá? Não vou pegar aqui agora. Depois dá uma olhadinha lá no texto que eu botei aí. A pena de morte só é permitida, tolerada, a palavra é essa, tolerada, se não houver outro modo de proteger a sociedade do criminoso. Então imagine aqui, um serial killer, né? Alguém que mata por prazer. O cara matou 19 e já falou que se sair vai matar de novo. O cara sai e mata o 20º. Esse cara ele é um doente, ele tem algum problema psíquico. Se não houver nenhuma condição de mantê-lo preso até a morte dele, a pena de morte é tolerável. Não como castigo, porque aí é vingança, não é castigo.
É para proteger o 21º, tá? Esse é o ponto. Agora, só se houver condições reais de protegê-lo. Milena, notícia ruim, você sabe disso, né, advogada? No Brasil não há pena perpétua, prisão perpétua. Então, em algum momento esse cara vai sair. E aí temos um problema, tá vendo o nosso problema? Você, como eu, quer que o homem viva. E viva até a vida eterna. Mas esse cara, ele é doente. E o que se faz com esse cara? Eu sou favorável que a lei mude e tenhamos prisão perpétua no Brasil. Prisão perpétua. Para aqueles casos onde a ciência diz, esse cara ele não consegue viver com a sociedade, então ele tem que ser preservado. Porque se esse cara vai para a rua, ele vai matar mais um. Eu não sei se você lembra, Milena, naquele caso em São Paulo, o cara que ia para os ônibus masturbar-se e sujar as moças. O cara tinha sido preso, sei lá, 8 vezes, não lembro mais, mas uma quantidade absurda de vezes. Saiu da delegacia, foi preso, saiu da delegacia, entrou no ônibus, fez de novo. Ato contínuo. Saiu da delegacia, pegou o ônibus e fez de novo. Esse cara não tem cura, entendeu? Esse cara parece que não tem cura. Claro, quem tem que dizer é a ciência, se tem cura ou não tem. Mas parece que não tem cura. Então, vai deixar o cara novamente violentar uma pessoa, uma criança? Não deve fazer isso. Não deve fazer isso. Bom, então, diante de tudo isso, eu vou votar no Bolsonaro para presidente. E por quê? Porque eu acho que, dos males, ele é o menor. Veja, eu reconheço que ele não é o melhor candidato para presidente do Brasil. Eu reconheço, eu sei que ele tem dificuldade de raciocínio, que ele tem dificuldade de diálogo. Dom Henrique falou, né? Dom Henrique aqui, nesse vídeo aqui, cadê? Aqui. Esse áudio aqui, o ponto primeiro lá. A primeira coisa que tem que ter é a capacidade de dialogar. Eu admito que o Bolsonaro não tem uma boa capacidade de diálogo, eu admito isso. Mas do que nós temos, me parece que ele é o menos mal. Obrigado, Milena, por curtir, por concordar, viu? Do que nós temos, ele é o mal menor. Nas pautas morais, que são as mais importantes que as econômicas, são as pautas morais, nas pautas morais ele é quase 100% com os valores humanos mais básicos. Por exemplo, ele é contra o aborto em todos os casos. Por exemplo, ele defende a propriedade privada. É um Robson, que absurdo, é. Tem candidato que não, que invade casa. Então, naquilo que é mais fundamental, o Bolsonaro é um candidato que fecha com os valores cristãos. Então, por que eu falo isso? Para convencer você mesmo, não vou dar uma de... Porque eu acho que é importante a gente trocar informação com respeito, mas explicando, esses são motivos. Não vou votar em alguém que é capaz, por exemplo, de matar um inocente. Gente, quem é capaz de matar um inocente é capaz de fazer qualquer coisa. Por que não invadir sua casa? Se o mais grave ele faz, que é matar um inocente, por que não vai invadir sua casa e te matar? Acontece, não acontece? Então, esse é o motivo principal pelo qual eu acredito que dos candidatos que nós temos agora, ele é o melhor candidato, Bolsonaro 17. Ainda que eu admita, não é o melhor candidato, não. Não é. Não é o candidato que eu gostaria, vamos dizer assim, para a presidência. Mas do que nós temos aqui, ele é o mal menor, diante desse panorama que eu mostrei para vocês. Está lá, ó. Os princípios que o Dom Henrique propõe. Aqui, achei. Aqui. Deixa eu pegar aqui para ver. O político deve ter capacidade de diálogo, ele não tem muita, não. Não pode defender valores politicamente corretos, como esses que são desumanos, aborto, eutanásia, ideologia de gênero. Só esses dois, aborto e ideologia de gênero, já lima vários candidatos da ficha da lista de candidatos possíveis, porque o aborto é um homicídio de um inocente. Quem mata, rouba, fácil. Aliás, essa é a prova que o PT nos deixou, né? Tem uma coisa boa no PT, é que ela não deixou essa prova, né? Eles defendiam o aborto e diziam que eram éticos, né? Aí a pessoa aprendeu que quem mata é inocente também rouba a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, a BNDES. Porque quem faz o pior faz o menos pior. Matar o inocente é o pior. Então todo o resto eles são capazes de fazer. Todo o resto. Porque eles fazem o pior. Então, entenda, dessa lista aí,
não pode defender causa laicista. O Bolsonaro não é laicista. Não é corrupto. Ele é o único que se escapa aí todas as tentativas de sujeira. Tem que ter princípios claros no governo. Ele tem. Você pode discordar deles, mas ele tem. Então, desses aí, eu acredito que é o menos complicado de se votar. Eu admito, tá, que não é fácil de defender ele, não, em alguns momentos. Todo mundo tem um passado, né? E nesse momento histórico, estão tentando trazer o passado dele para jogar sobre ele, né? Na época que ele era mais violento, ele era mais despretensioso, sei lá, com os seus desejos políticos, ou talvez porque ele fosse menos preparado. Então, agora, quem é que pode dizer na vida que nunca fez bobagem, né? No passado, né? Todo mundo tem um passado que quer esconder. Esse é o passado dele. É isso aí, menina. Eu gostei dessa frase. É o que tem para hoje. Eu vou fazer o quê? Não é o melhor, mas... E a gente tem que entender que isso é importante para nós. Vocês, não sei se vocês sabem, mas a minha mãezinha, ela foi abordada ontem, lá aqui na paróquia, né? Aqui na paróquia ela foi abordada e tal. E aí surgiu, vou botar aqui para vocês o link, né? Do vídeo, em algum lugar. Vou tentar achar aqui. Tentaram enganá-la lá, dizendo que um candidato aqui do Rio ele era católico e tal. Depois eu expliquei que não era, né? Mas entenda, nosso papel é esclarecer essas pessoas. Quando eu falei pra minha mãe quem era o rapaz, ela falou, mamãe, não sabia. Minha mãe é uma pessoa que não tá antenada, sabe? Não tá antenada. A gente tem que fazer esse papel. A gente precisa fazer esse papel. O quanto antes. A gente precisa mostrar para as pessoas quem são esses candidatos que eles querem conosco. Há uma agenda internacional. Há uma agenda internacional sobre o governo brasileiro que quer implementar. O Rafael já vou falar já no governador, tá? Que quer implementar políticas que são contra a vida humana. Não se pode esquecer da Agenda 2030 da ONU. A gente não pode esquecer disso. Que, aliás, um dos candidatos ao Executivo Nacional sugeriu, né? Como uma coisa boa. A gente não pode esquecer disso. Isso impacta diretamente a vida pública, a vida dos nossos filhos. É por esse motivo que está aqui no Papo em Família, tá? No Papo de Família, esse assunto. Porque interessa para nós. Rafael, uma coisa importante, tá? Rafael tocou num assunto aqui importante, que é governador, que também é pleito executivo. Em quem votar? Cara, eu acho que nós temos que aprender com o Trump, tá? Não confiemos em pesquisa. Não confiemos em pesquisa. Eu vou votar no Wilson, no juiz federal aposentado, Wilson Witzel. Por quê? Porque entendam o meu argumento, aplicando os princípios, ele parece resistir mais aos princípios. Também não conheço profundamente para saber se é o melhor dos candidatos, mas a partir do que eu tenho visto, ele é um bom candidato. A partir do que eu tenho visto, ele é um bom candidato. Não é o melhor dos candidatos, parece. Desculpem. Mas é um bom candidato. Isso é o que importa para nós. A gente tem que ficar preocupado aqui com o perfeito. O ótimo é inimigo do bom. Não é isso? Esse ditado? O ótimo é inimigo do bom. Eu não posso ficar preocupado com o ótimo, senão eu não faço o bom. Esse é o vídeo do rapaz querendo enganar minha mãezinha aqui na minha cidade. Tá bom? Depois você dá uma olhadinha aí. O ótimo é inimigo do bom. Então a gente não pode esquecer que o bom é melhor que nada. O bom é melhor que o nada. Então, dessas opções que nós temos aí, não vou dar nomes aqui não, tá? Porque ex-prefeito com diálogo estranho com Lula, ex-jogador de futebol, já de braço dado com o filho do Cabral e com o Pezão, ai meu Deus, o garotinho, acabei falando, né? Bom, me parece que o Wilson Witson é um candidato. Nós temos que fazer campanha, viu? Na boa. Eu acho que é isso mesmo. Não confiar em pesquisa e manter firme. Vou votar no cara. E espalhar, sabe?
nosso papel agora, gente, eu queria é quase que chamar a militância, né? É espalhar as informações. Minha mãe não sabia quem era o candidato até ontem. Minha mãe não sabia. E perguntou do Bolsonaro para mim. E eu, obviamente, falei que, pro meu gosto, é bom. Entenda, eu sei que é meu gosto, tá, gente? Eu não vou aqui, ele é o único santinho. Eu sei que é meu gosto. Mas, como eu falei, aqui estão os argumentos. Você pode discordar de todos eles. Eu tentei aqui me calçar o máximo que eu pude, né? Para ser muito claro para vocês. Mas, tá? Diogo, sobre as urnas, cara, tenho medo. Tenho medo, mas, como disse a sua esposa, é o que nós temos para hoje. Não tem o que fazer. Eu acredito que se for uma quantidade absurda de votos, não vai ter como desenganar. Entendeu? Estou torcendo para que seja no primeiro turno, para não ter margem. E aí muda a urna e tal, para uma urna mais confiável, auditável pelo menos. E eu vou, agora, por favor, gente, eu vou criar mais um pouquinho de atenção, mais 5 minutinhos de vocês, se vocês puderem ficar comigo. Liberalismo e comunismo, ou socialismo, como quiserem, esses sinônimos, né? São duas formas de governos ruins? São. Em princípio, são. Mas são opções que se pode descartar? Não. Se só tem essas duas, lembra do mal menor? É isso que eu não entendo as pessoas falando. Tem que das duas escolher qual está menor, qual é menos mal. No meu modo de ver, depois de 16 anos de namorando o socialismo, o governo liberal tem mais chance de dar certo. Pelo menos é isso que eu penso. Abrir mão do voto não é uma boa ideia, porque, novamente, quem estiver na frente vai vencer, independente de você. Não é verdade o mito dos 50% mais um. Não é verdade. Se os 4 candidatos, ninguém votar, só um votar, esse cara ganha a eleição, porque ele teve maioria simples. Não tem essa que, se todo mundo parar de votar, fazer uma greve de voto, vai transformar tudo zero. Mentira, isso é mentira. A lei diz, se 4 votos, a maioria vence. São 3 de 4, são 2 de 3, ou um de ninguém votar. Todo mundo votar em branco. O cara votou em um voto e ganha presidente da República. Essa é a regra. Então nós precisamos aprender valores teóricos do liberalismo, do comunismo. De fato, você pode medir qual é o menos mal, o que é melhor. É o distributismo? Eu acho que é melhor. Mas nós não temos essa possibilidade real. Vai discutir o quê? Não temos essa real possibilidade de escolha. O que nós temos na nossa frente são esses candidatos que nós temos aí. De um lado, centro-esquerda, esquerda, do lado direita, conservadora. Que pode ser até mal representada, mas é o que nós temos para essa eleição. Quem sabe, você pode dizer, mas nesses critérios, Robson, tem mais gente aqui que cabe o X, o Y. Bom, se você acha que cabe, vote nele. Eu acho que desses que nós temos, o que melhor representa o que eu penso é o Bolsonaro. Alguém mais com uma pergunta aí, gente, para a gente ir terminando? Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aí, os amigos aí, muitos amigos aqui na timeline, o Celcinho da Bahia, que eu não conheço. Lisandro, muito tempo também, amigo também. Bem-vindos aí todos. Rafael da Polônia. Internacional, hein, Rafael? Para de enrolar a menina lá, hein, rapaz? Vai casar, hein? A vocês todos eu agradeço a paciência, a confiança. Peço que rezem pelo apostolado, porque não está fácil manter vivo o apostolado. E nós vamos fazer mais um desse, agora com o pleito do Congresso, que esse é mais complicado porque a votação é mais complexa. Não é maioria simples. E aí tem algumas armadilhas que tem que evitar. E eu acho importantíssimo fazer. Eu vou dizer para vocês o seguinte: nós temos, que eu me lembre, eu tenho pouco memória fraca para política, eu não gosto de política. Eu tenho memória fraca. Mas que eu me lembre, esse pleito é um dos melhores que nós temos. Assim, disparado. Candidatos bons à beça. Mas se a gente não abrir o olho, a gente não elege ninguém. Se a gente não abrir o olho, a gente não elege ninguém. Valeu, Lisana. E eu quero falar disso com vocês no outro dia. A gente vai marcar outro dia aqui com alguns candidatos, porque a mim me parece, não sei se vocês estão percebendo isso, me parece que se você não abrir o olho, você não consegue eleger ninguém. E eu quero falar com isso com vocês na próxima vez aí com o pleito pro Congresso. Tá bom? Bianca, não perguntou nada, Bianca. Quero que você pergunte, hein, para ajudar você, se eu puder ajudar. Carol, quer fazer pessoalmente? Reza, Carol. Reza.
tá bom? Pessoal, obrigado, viu? Divulgue aí o canal aí. Milena, vamos tentar fazer, vamos tentar fazer pessoalmente, mas depende de um monte de coisa, Carol. Milena, depende de um monte de coisa. A gente não tem o Jorge Soros do nosso lado para alugar um salão no hotel, a gente não tem, então não dá. Rezem aí, por favor. E divulguem esse vídeo para o máximo. Se acharam bons argumentos, divulguem o máximo possível. Eu peço desculpas aí os intervalos, eu vou te contar para vocês, tá? É que quando eu comecei aqui a palestra, chegou o cara aqui que ia consertar o computador da Márcia, e tive que aqui fazer uma mecânica aqui, falar com ele por sinais para que as coisas funcionassem. Me perdoe. Mas não dá para mandar o cara embora, senão a Márcia ia me matar, minha esposa ia me matar. Tá bom? Então, eu sei que teve aí alguns segundos de silêncio, mas é por esse motivo. Tinha que tratar aqui do assunto com o senhor. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau, Marcelo. Até mais. Tchau. Curtam meu canal aí, curtam os canais do Robson aí para a informação chegar mais longe, tá bom? Tchau, tchau.